Deixa eu só baixar o volume, porque senão depois ele... Boa noite, pessoal do Face. Boa noite, Instagram. Já tem gente entrando aqui. Esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Vamos iniciar a live dessa noite. Estou aqui chupando uma balinha. A glicemia estava 90. Aí eu não sei se ela está subindo, não sei se ela está descendo, porque eu não uso Libre. Então, por via das dúvidas, deixa eu fazer uso aqui de uma bala para não ter uma hipo aqui no meio da live. Boa noite, Ciranda. Boa noite, Claire. Bom, vamos lá falar da temática nessa noite. Essa noite escolhi um tema para falar com vocês. Quanto custa ser diabético? Por que eu escolhi esse tema? Faço para vocês que esse ano foi um ano que eu li muito, nos últimos 2 anos, foi um ano que eu li muito sobre a temática sobre diabetes. Uma para escrever minha monografia e acabar focando no tema mesmo como educadora. Todos os livros, tudo que tinha sobre diabéticos, que foi escrito por médicos, eu li todos esses livros. Muitos artigos, muitas temáticas que envolvia sobre cuidados do diabetes, sobre o diabetes mellitus. E somente um livro desses que eu li que tinha que ele deu enfoque a isso, né? Quanto que é o custo financeiro de ser diabético? E é bem interessante que quando eu li, e é uma coisa que o diabético gosta de falar, né? O custo que é o tratamento. Gosta de falar, não, é um refúgio. Às vezes nós utilizamos de um refúgio e não somente como refúgio, porque realmente é um custo financeiro que pesa no orçamento, que às vezes realmente porque é um peso e às vezes também serve como uma porta de escape. Por que não cuidar do diabetes? Porque ele tem um peso financeiro. Ambas as perspectivas são reais. Quando me tornei diabética, tinha uma pessoa da minha família também que era diabética, incluindo que a disposição financeira da minha família e da família dela era muito diferente em termos de acesso. Na época, para alimentos diets, que eram muito caros. Imagina que hoje um alimento diet é caro, imagina isso há 25 anos atrás. Eu também não tinha condições financeiras de ter esses alimentos sempre à mesa, mas era uma maneira diferente do que a família da minha prima, no caso. Eu já trabalhava, né? Eu já tinha o meu salário, então, vez por outra, eu tinha condições de bancar o custo de um alimento diet, que tinha um custo superior. Hoje, não. Hoje já não tem esse peso para mim de um alimento diet, porque eu não faço tanto uso de alimentos diet. Eu tenho uma opção de uma comida mais saudável, uma comida natural. Então, quando tem alguma coisa assim que vale a pena mesmo de ser diet, até em questão de gosto e tal, que aí eu ainda invisto. Mas entre um chocolate diet e um chocolate normal, quantidade de carboidratos, eu prefiro o chocolate normal. Mas o custo geral para se manter em questão de medicação, tá? Ser diabético, ele exige mudanças e adaptações em várias esferas da vida, incluindo a econômica. Lidar com despesas financeiras fixas na sua planilha mensal, que variam muito, depende muito do quê? Da situação econômica, classe social, tá? Que exige muito, 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 muito mesmo uma mudança, uma interpretação que eu falo, uma mudança de mindset para você focar na saúde. Hoje o diabetes, ele despende nós temos gratuitamente, que é oferecido pelo governo, fitas, né, para fazer exames de ponta de dedo, mas somente para diabéticos tipo 1. Diabéticos tipo 2 não tem no plano, né, de disponibilidade gratuita o fornecimento da fita. Então, o DM2, a monitorização é um dos pilares de tratamento, ela não é uma opção.
não é porque o governo não disponibiliza, quer dizer que é dispensável. Não é dispensável, é essencial para o DM2 como para o DM1 fazer a monitorização ponta do dedo, que só assim você vai ter um mapeamento de como que está a sua glicemia pós-prandial ou em jejum. Jejum, quando você acorda de manhã, próximo prandial, 2 horas após a refeição. Você se alimentou, 2 horas depois você faz o exame de ponta de dedo, você vai saber como que aquele alimento impactou na sua glicemia. O DM2, ele pode ter um impacto que ele não vai ter nem sintomas, né? Não vai ter nem sintomas de quanto que tá hiperglicemia, acima de 150, 180, mas que causa danos às células do corpo ao longo dos anos. Por isso que a monitorização é muito importante. O governo não fornece, tá? Então, para se ter um bom acompanhamento, é necessário se ter um custo financeiro para comprar as fitas de monitorização. Hoje, o mais barato que se tem, eu acho que deve estar em média de R$72, um pacote com 100 fitas. É um custo financeiro. Para quem usa 2 por mês, dá R$144. Então, é um valor que vai para a sua planilha. Outro custo, para quem tem condições, se manter o Libre, que é um monitoramento fixo, né? Que fica lá o sensor e você passa o aparelhinho, faz tecnologia de ponta, excelente tratamento, né? É o meu plano, sim, para 2019, de entrar isso na minha planilha, de manter o uso do sensor Libre. Mas hoje o uso do sensor Libre, pelo custo de R$290, eu estou falando só a manutenção mensal, tá? A compra do aparelho está em custo em torno de R$500, mas a manutenção dele, 580. O custo de uma insulina hoje, a que eu uso, que eu joguei aqui, Tresiba, 336. Ultra rápida, em torno de R$64. Ou seja, para você ter um monitoramento hoje, um custo para DM1, tá, pessoal? Tô falando para quem é DM1, em torno de R$980. Por quê? Porque o governo, para o DM1, o governo não oferece a insulina basal, Tresiba, somente a Lantus para quem tem processo na justiça. É outra situação. Estou falando para a maior parte das pessoas, que quem tem processo na justiça ainda é a minoria, que consegue do governo a garantia desses insumos, desses medicamentos, fora do que está lá na lei, que é fornecido gratuitamente. Para quem é DM2, hoje tem, né, medicamentos de ponta, que nós vamos falar dos medicamentos de pontas, que são os medicamentos mais caros, que são os que têm agonistas de GLP-1. Alguém que é DM2, alguém utiliza algum medicamento que é agonista de GLP-1? Se tiver alguém aí, entra. O que é os medicamentos agonistas de GLP-1? É os medicamentos melhores que tem no mercado hoje, porque ele trabalha com o efeito incretina. O que é o efeito incretina? Efeito incretina, ele é todo alimento que é ingerido, que ele passa pelo intestino, ele libera alguns hormônios da classe incretinas. E um desses hormônios é o GLP-1, tá? Esse hormônio é liberado pelo intestino, ele tem uma ação assim no nosso organismo super importante. Então, as medicações que têm o efeito de GLP-1, eles são bem mais caros. Um exemplo que tem o antidiabéticos agonistas de GLP-1 é o Victoza. Alguém que usa Victoza hoje está em torno de 376 a 448. Medicação agonista de Victoza foi o que saiu na Veja algum tempo atrás, que as pessoas usam para perda de peso, porque ele tem essa questão, né, que ele inibe a sensação de fome, né, pelo nosso cérebro. Então, ele também, o GLP-1, ele age também nas células musculares, ele age aumentando, né, a eliminação de sódio pelos rins, ele age diminuindo a pressão arterial. Então, é uma medicação que tem muito benefício, tá? Age no tecido adiposo, quebra de célula de gordura, age também no fígado, diminuindo a produção de glicose e automaticamente a secreção de glucagon, age no pâncreas, aumentando a secreção de insulina, diminuindo, ou seja, é um medicamento de ponta, caro, tá? E hoje é um medicamento que é muito presente no mercado, né? Muito utilizado, muito mesmo.
mas não é disponível pelo governo. Ou seja, nós temos medicações hoje de ponta? Temos medicações de ponta. Temos condições de tê-la? Temos condições de utilizar? Não, para a maioria, não. A maioria, a realidade é outra, muito diferente, que não dá para poder utilizar essa medicação. Mas para quem dá para utilizar o medicamento, também é fácil disponibilizar valores quando a gente fala assim. Aí tem duas linhas de pensamento que eu quero iniciar a live nessa noite para falar. Quando eu falo assim, eu estou gastando dinheiro com doença, ou estou trabalhando, gastando, ou estou investindo em saúde. E é sobre isso que eu quero falar. Quanto custa, né? Quanto custa? Qual é o custo de cuidar do diabetes? Essa pergunta, ela é uma coisa que fica muito pesada para nós, quando nós olhamos dessa maneira. Ah, mas é a realidade. Tem tantas coisas que é realidade, que se nós formos olhar para a realidade nua e crua como ela é, somente para a parte dela, da forma que nós vamos olhar, vamos se dizer assim, negativo, poxa, a gente não vive, a gente não olha para a vida, a gente não consegue ter beleza na vida. Então, para que a gente consiga ultrapassar a barreira que nós temos em questão de custo, nós precisamos olhar para investimento de saúde. Por quê? Durante 15 anos, 15 não, acho que aproximadamente mais, eu usei medicações, que eu digo assim, medicações que não eram, que eu não conseguia atingir um bom controle glicêmico, apesar que mesmo usando insulina NPH, insulina regular eu utilizei por pouquíssimo tempo, que é disponível pelo governo. O governo só disponibiliza 2 tipos de medicações de insulina, a NPH e a insulina regular. Saiu agora uma nova norma que ele ia utilizar as insulinas ultra rápidas, mas eu não sei como que está ainda, nem corri atrás, porque o custo realmente sai do meu bolso. E eu sempre tive 25 anos, durante 22 anos, eu sempre arquei com o custo da insulina ultra rápida. É uma insulina mais em conta, mas sempre saiu do meu bolso. Mas durante depois de 7 anos para cá, eu não conseguia mais ter um bom controle glicêmico com a insulina NPH. Eu precisei fazer o uso de outra insulina, outro análogo de insulina, que tem um custo financeiro mais alto. E quando esse custo começou a entrar na minha planilha, foi muito interessante que por anos, meu esposo tinha um desconto na farmácia da empresa dele que eu pagava 50%, então não tinha o peso. Mas chegou um momento que não tinha mais, então esse valor veio lá, bruto, para minha planilha todos os meses. E por muito tempo eu olhei para aquele valor e era assim para mim um gasto que eu olhava assim, que me dava assim eu falava assim, meu Deus, quanta coisa eu poderia fazer. Para quem é mulher, quanta roupa eu poderia comprar? Quanto eu poderia usar esse dinheiro? O que poderia ser feito e tal? Só que aquilo só me fazia o quê? Muito mal. Fazia mal, porque você olhava assim e parecia que não era um valor gasto como benefício. Não sei se eu estou conseguindo falar com vocês aonde que eu quero chegar. Não estou dizendo que eu tenho que não estou dizendo para vocês que o gasto com medicação ele tem que ser visto de uma maneira assim, sorrindo, como se eu tivesse ido fazer compra. Não é isso. Eu estou falando de uma mudança de mentalidade que foi muito eficiente para mim quando eu falei assim, não, eu estou falando, eu estou investindo na minha saúde, que eu consegui me sentir muito melhor com todo aquele mês, eu disponibilizando daquele valor de insulinas ultra rápida para manter um bom controle glicêmico. Visto que depois que eu mudei a utilização da insulina, eu melhorei muito a minha disposição física, porque eu consegui manter minha glicada abaixo de 7. Então, isso eu tinha mais força, mais ânimo para trabalhar. Juntando ainda que com a atividade física, eu reduzi também o uso de insulina, então caiu o custo para mim. Então, ou seja, num todo, quando nós olhamos para o tratamento, como ele deve ser feito, com os 4 pilares, reeducação alimentar, monitorização, atividade física, a gente também reduz o custo fixo. Então, a gente tem aí uma outra variável também para implementar, se você não faz uso da atividade física, a atividade física também vai trazer economia para o teu bolso,
porque você reduz as medicações, reduz o uso de insulina, mas a medicação, para mim poder reduzir também, a atividade física também tem custo. Aí, o custo é em saúde. Investir em saúde tem custo. Não investir em saúde também tem custo, tá? Ambos têm custo. Uma hora a gente paga a conta, tá? Eu falo assim que o diabético, nós temos uma conta que nós eu comecei a pagar uma conta muito cedo para investir na minha saúde. E não quero nem fazer essas contas aí ao longo de 25 anos, como já foi, e financeiramente. Até que talvez você fazendo uma conta, falou, puxa, já gastei tanto, que absurdo, poxa, eu gastei para ter vida, para ter saúde, para ter qualidade. Então, acho que não teria esse impacto também para números de valores de cifras. Por quê? Porque é uma mudança que eu preciso pensar, que eu preciso investir na minha saúde. Cuidar do diabetes tem custo financeiro? Tem sim, tem. Não tem quem fale para mim que não tem custo nenhum. Porque no fundo, você tem custo, você tem gasto sim. Você tem gasto porque ou um momento, o governo não liberou as fitas, você precisa comprar, ou se você precisa de uma medicação que você mantenha, você precisa ter ela, para quem não tem ainda, salvo alguém aqui que vai falar assim, mas eu não tenho custo nenhum porque tem um processo na justiça, eu ganho. São ainda algumas exceções, mas para quem é DM2, uma medicação hoje boa mesmo, ela tem um custo bem acima, porque hoje, se eu não me engano, pelo governo só é liberado metimorfina, né? Acho que só metimorfina que é liberado. Então, você tem custos, né? Você tem outras tem outras situações que você pode, sim, fazer, que nem a Roberta está falando, tem praças com aparelho que dá para fazer atividade física sem custo. Treinei muito tempo fazendo caminhada lá, e tinha uns aparelhos que eu utilizava, e para mim, muito tempo mesmo, acho que eu fiquei 1 ano treinando assim, logo que eu voltei. Eu precisei ir para academia, logo depois, precisei ir, porque depois de um tempo, quando o teu corpo vai acostumando com aquelas atividades, o seu corpo já não consegue responder tão bem. Então, você precisa ir mais ativo, você precisa melhorar o treino, você precisa passar a pegar um pouquinho mais de peso. E então, eu tive que ir para academia para poder ter essa disposição, um orientador. Mas tem um custo, também tem um custo. Mas o custo é na saúde. Resumindo, por que eu estou falando com vocês isso hoje? Existe em nós uma situação que eu sempre recebo dos meus pacientes. Mas eu não faço dieta porque é mais caro fazer dieta. Mas eu não faço isso porque não sei o quê. Mas eu não recebi porque eu não recebo do governo, então eu não tenho condições de comprar as fitas. Se nós formos analisarmos, a gente tem que olhar para a gente o que é eu focar na saúde. Falar do governo é uma situação complicada no nosso país. É um país que ele não investe na prevenção, porque se ele liberasse medicações boas, que nem tem hoje as pessoas, né, bomba de insulina, apesar que não é a bomba de insulina que vai trazer um bom controle, tá? Se você não for uma pessoa bem controlada com o uso de insulina no tradicional, não é utilizando bomba que você vai controlar. Não é isso, não é ela que faz isso. Ela traz, para quem já tem um bom controle, utilizar a bomba de insulina, ótimo. Vai ser muito mais eficiente, vai ser uma coisa mais tranquila. Mas para quem não tem um bom controle, não é ela que vai fazer. Agora, ao contrário, para quem não tem um bom controle com a insulina NPH, passar a utilizar uma insulina de análogo melhor, vai ajudar. Sim, ela ajuda mesmo, porque ela tem uma ação de 36 horas, enquanto a outra tem uma ação de 8, 12 horas. É bem diferente. Uma pessoa que não tem um bom controle com uma medicação metimorfina, que passa a usar um análogo de GLP-1, vai ter uma melhora? Sim, porque é uma medicação melhor. Mas se eu não tenho condições de utilizar essa medicação, o que eu posso fazer com uma metimorfina? Aí tem uma outra parte que é minha, que eu preciso fazer. Porque o que não vai adiantar?
Em tudo isso, o custo, não vai adiantar nós ficarmos brigando, né? As pessoas, porque tem a indústria farmacêutica, porque o governo, tem isso sim, a indústria farmacêutica fatura milhões, com medicações. É um mercado bilionário, mas que infelizmente nós dependemos dele. E infelizmente, cada dia mais, nós não cuidando da saúde, quando nós somos escravos de uma receita médica para tudo, nós vamos deixar a indústria médica mais ainda bilionária. Se eu não investir em cuidados com atividade física, reeducação alimentar, que é prevenção de outras doenças, eu vou deixar cada dia a indústria farmacêutica mais rica ainda, mais milionária. Por quê? Porque eu vou ser sempre refém acreditando que o remédio vai fazer tudo por mim, sendo que eu preciso trabalhar com o quê? Com a prevenção. E o diabético trabalha com a prevenção. Por quê? Eu trabalho com uma prevenção, que quando eu cuido da minha glicemia, eu não fico refém de outras doenças, que eu vou ter custo financeiro muito mais alto. Muito mais alto. Gente, se alguém aqui teve a experiência de conversar com alguém que tem neuropatia diabética e sabe o quanto que gasta, é alto. A medicação de uma neuropatia diabética é um custo alto, que não é liberado pelo governo. E é um custo que, ou seja, a pessoa ela precisa ter a medicação, porque é muito grande, a sensação de dor é muita. Quem quer se livrar da dor? Você paga qualquer valor para se livrar da dor. Então, ou seja, não investir nos cuidados do diabetes, eu tenho ainda outro custo que vai ser muito maior para mim e ainda vai me tirar ainda autonomia, que eu já falei de várias vezes sobre isso aqui, como é super importante eu ter autonomia. Eu sei que isso para mim, autonomia, ela só passa para mim, eu consigo ver a importância dela quando eu estou doente, que eu estou na cama, que alguém precisa fazer algo para mim, que eu preciso pegar um copo de água. Quem já passou por um processo de estar com cirurgia acamado, sabe muito bem quanto que é um custo de autonomia. Então, quando a gente fica com esse pensamento, é muito caro cuidar do diabetes, é muito caro cuidar do diabetes, é muito caro cuidar do diabetes, cuidado. Cuidado para que isso não seja para você uma armadilha que a gente se encostando nisso, eu não cuido porque é muito caro, nós podemos ter consequências, complicações que vai me arcar mais ainda custos financeiros, só que aí tira a minha mobilidade, porque o diabetes ele tem uma sensação que, principalmente para quem é DM2, que não está me acontecendo nada, só que é assintomático, e ele está prejudicando as células do meu organismo. Depois vem uma outra situação, uma complicação, que nós vamos ver como que é o custo de uma complicação de ser diabético. Ainda que eu também tenho custo hoje para manter o diabetes. Dá para vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar nessa noite? Resumindo, qual o custo de ser diabético? O custo de ser diabético é focar no custo de ter saúde. Depende muito da sua variável e da sua condição financeira. Se você tem condições de investir numa medicação melhor, numa insulina melhor, de você utilizar o Libre, sempre passem a mudança de mindset que você está investindo em saúde. Não pense, se você começar a pensar que você está investindo, mas Elaine, eu vou gastar R$ 980 por ano, vezes 12, nossa, que absurdo, como isso vai me dar mais de R$ 10.000 no final de um ano? Isso foi o valor para você ter saúde. Isso foi o valor para você acordar de manhã, dirigir o teu carro, ir para o teu trabalho, fazer a tua viagem, estar com a tua família. Este é o valor, esse é o custo, tá? Para você ter saúde. Não é o custo que você gastou com doença. Isso vai te ajudar muito mais a ter foco no cuidado da tua saúde, do que sempre a gente sentar numa roda e, mas você não sabe quanto é que eu gasto com remédio. É porque você não gasta com medicação. E a gente pode, uma experiência que, uma coisa que eu deixo para vocês, para nós analisarmos, é se nós formos hoje, a gente tem uma experiência de sair daqui, e vamos hoje lá, eu passei por isso, tá? Eu fiquei muito tempo, fiquei bastante dias com o meu pai doente, né? Meu pai teve
Eu acho que eu já contei essa experiência para algumas pessoas, mas só para falar dessa temática hoje, que eu acho que cabe muito bem aqui dentro, então eu vou compartilhar com vocês. Meu pai era uma pessoa assim saudável para nós, sem nenhum problema de saúde, foi diagnosticado com câncer de pâncreas. E quando meu pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas, meu pai ficou internado durante 15 dias, 15 dias não, 30 dias praticamente, meu pai ficou dentro de um hospital, e era assim, né, como era câncer de pâncreas, então ele ficou num departamento, num setor onde era via biliares, né, todos que tinham câncer naquela mesma região. E então a gente conversava com os familiares, e todos, né, inclusive com meu pai, nós gastaríamos tudo que nós tínhamos, qualquer um gastaria tudo que tinha ali, onde nós pudéssemos ter umas palavras de esperança, que ia ter condições de sair dali bem. Porque a maioria tinha diagnósticos ali. O diagnóstico do meu pai foi que para fazer todo o tratamento ele teria no máximo 1 ano e meio de vida. Foi isso que eu recebi do médico quando eu entrei assim, pá, máximo 1 ano e meio de vida. Tá lá na minha biografia, na minha história, eu abro o livro contando a minha história de diagnóstico, e eu falo que a minha virada de cuidados do diabetes foi com a perda do meu pai, né? Por incrível que pareça, foi com a perda do meu pai que teve essa virada, mas voltando para cá. Quando você fosse perguntar para aquelas pessoas ali, quanto que seria o custo para sair dali? Eu tenho certeza, absoluta por experiência própria, que elas não veriam custo para cuidar. Por quê? Porque a pessoa busca uma possibilidade de estar viva que é muito limitada. Cuidar do diabetes não tem limitação, gente. Nós temos oportunidade. Nós temos possibilidade. É nisso que nós precisamos agarrar. Nós temos uma doença crônica onde tem condições de cuidado. O que é o peso de cuidar do diabetes? Para quem acha que para nossa visão, que é um peso muito grande, ter que ir para academia, ter que abrir mão de açúcar, ter que abrir mão disso, pensa, faça uma analogia diante de pessoas que têm um problema de saúde, onde as possibilidades são limitadas. São limitadas de várias maneiras. São limitadas porque a saúde no nosso país não disponibiliza hoje nem para as pessoas que estão fazendo tratamentos aí, como quimioterapia, tem pessoas que estão em fila de espera, tem pessoas que estão em fila de espera para transplante. Não, nós temos hoje possibilidades ainda de manter o custo dentro da nossa condição financeira. Eu não estou falando para quem ganha salário mínimo, vai lá querer usar um Victosa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que dentro da minha condição financeira, o que eu posso ajeitar na minha planilha? Elaine, eu não tenho condições nenhuma de comprar fita. O que eu posso colocar aqui? Ó? Eu olho lá na minha planilha financeira, eu tenho esse gasto. Olha, se eu apertar isso daqui, eu acho que eu consigo investir um pouquinho para poder ter uma fita. Se eu fizer isso daqui, poxa, eu posso comprar uma a cada 2 meses. Mas assim, poxa, o que eu posso fazer para minha saúde? Né? O que eu posso fazer para minha saúde? O foco é esse. Quanto custa ser diabético? Custo de ser diabético é focar na saúde. É esse que é o custo. Se eu focar no custo financeiro, sempre as minhas energias, elas vão ser sugadas todas no final do mês, quando eu for olhar para a minha planilha. Quando eu jogar esse custo na minha saúde, em viver bem, acordar de manhã, amanhã quando você acordar de manhã para trabalhar, que você estiver bem, que você estiver disposta, que você estiver com saúde, que a gratidão você tiver, você fala assim, olha, o meu custo hoje é por eu estar aqui, tendo saúde, tendo vida, tá indo para o meu trabalho, tá com a minha família. Por isso que eu falo que é uma mudança de mindset, por isso que eu falo que é uma mudança de pensamento. Porque foi assim que aconteceu comigo, para mim, todos os meses, não precisar olhar para aquela planilha e ter um impacto. Poxa, poderia estar pagando uma viagem, poxa, poderia estar fazendo isso. Eu penso assim, puxa, isso é o foco de eu estar investindo, que eu não vou precisar acordar todos os dias com hipoglicemia. Gente, com NPH eu tinha muito hipoglicemia, eu tinha muita hipo para poder manter. E os primeiros meses comecei a utilizar essa insulina, que eu já não tinha tanto a hipo, ai, que alívio. E até eu pensei até em mudar para uma insulina um pouco mais barato,
Mas me falaram também que ela tem mais uma pouca progressão. Falei, opa, não, deixa eu apertar e continuar aqui mesmo. Então, quem utiliza a medicação, que tem que comprar, que tem um custo, que é alto, que tudo isso é um peso para você, que é um peso para você no seu psicológico, que acaba atrapalhando e vendo a diabetes como uma inimiga, porque é assim, quando alguma coisa pesa para nós temos como amigo? Não. Fica como um peso para a nossa vida. E aquilo vira um inimigo para nós, né? Então, o diabetes, quando ele é visto como inimigo, é muito mais difícil lidar com ele, tá? Ó, diabetes é uma afecção muito importante, potencialmente incapacitante sobre vários aspectos, mas apenas se nós deixarmos que isso ocorra. Ela é uma coisa que vai nos prejudicar, mas apenas se nós deixarmos que isso ocorra. Se colocarmos a nossa glicemia dentro do bom caminho, o que é colocar a glicemia dentro do bom caminho? Dentro da meta glicêmica. O que é manter dentro da meta glicêmica? Tá aquela mesa farta ali, qual que é o preço? Gente, o preço é eu analisar quanto que tá a minha glicemia, quanto que eu posso comer, o que eu posso ingerir naquele momento. Não é a quantidade de que nós estamos comendo. Nós temos uma visão que quantidade é importante, não é qualidade, é como eu estou comendo. Então, quando eu começo a pensar, quando eu começo a imaginar e quando eu começo a olhar para isso, qual o preço que eu estou pagando? Poxa, eu estou olhando aqui, mas eu estou investindo na minha saúde. Eu comer tudo isso daqui não vai fazer bem para mim. Eu começo a ter mais, a se alimentar de uma maneira racional, que é usando a minha maneira de olhar diferente para aquilo. Não como perder a liberdade, mas é investir na minha saúde. Eu estou investindo na minha saúde. Açúcar não faz bem para ninguém. Carboidrato não faz bem para ninguém. Tá? Isso é fato. É real, é ciência, é comprovado. Então, quando eu começo a olhar para isso, eu começo até a ter benefícios. Que eu tenho perda de peso, né? Tem várias coisas, pele, cabelo, tudo melhora com uma boa alimentação, tá? Então, se nós não olharmos para essa situação, o diabetes ele vai ter consequências na nossa vida ruim. Mas eu colocando ela dentro de um bom caminho, né? Isso com certeza vai exigir de mim um investimento em saúde, né? E qual é o custo de ser diabético? O custo de ser diabético é o custo de ter qualidade de vida, tá? Então é isso. Enfim, e qual que é o custo de ser diabético? O custo de ser diabético é o custo de ter qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? Quando a gente consegue dimensionar o que é ter qualidade de vida, quando a gente vai fazer esses parâmetros, fala, ó, pô, esse valor aqui, esse custo, é o custo de eu ter qualidade de vida, não é o custo que eu estou gastando com doença, é o custo da minha saúde. Muda a minha visão para isso e eu tenho mais liberdade para investir na minha saúde. Bom, acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Vamos lá. Tá aqui. Queria um medicamento para emagrecer. Estou com 91 quilos. Eliane, o análogo de GLP-1, ele ajuda sim no emagrecimento. Se você for diabética, tiver condições do custo, verifica junto com o seu médico. Mas normalmente usar o Victoza, saiu até na Veja, né? A perda de peso. Tem pessoas que nem é diabético e usam Victoza. Tendo condições financeiras, verifica com o seu médico, junto todos os exames. Pode ajudar na perda de peso, mas a melhor maneira é reeducação alimentar e atividade física. Mas também tem essa possibilidade, tá? Pode indicar a bibliografia? A Cleide de Aquino. Você fala dos livros que eu li, Clary? Dos livros que eu li? Sim. Depois, se você me mandar um direct lá, no meu direct lá, eu escrevo alguns dos livros que eu li e te encaminho sim. Só manda um direct lá que eu te falo, tá bom? Vale muito a pena investir. Olha, aqui em casa estamos desempregados e mesmo assim conseguimos fazer dieta, pois compramos tudo em promoção. Só tem bom senso e boa vontade que consegue. Exato, Roberto. Eu sempre falo que é mais barato. Mais barato assim, porque
Ó, esses dias eu fui no McDonald's com meu sobrinho. Gente, falar a verdade, pagar R$ 49 no Mac em 2 lanches cortou meu coração, porque eu imaginei que dava para fazer uma bela de uma feira. Uma bela, fico pensando nisso, dá para fazer uma bela de uma feira. Então, quando a gente começa a pensar para esses dois âmbitos, qual é o valor do lanche, qual é o valor de uma verdura, fazer essas comparações, não é caro. Não é caro, porque depende muito. Qual alimento básico mesmo da gente comer, o básico já tem efeito, já faz grandes efeitos na nossa saúde. Meu filho cuida muito bem, tem insulina, já diminuiu. Sim, atividade física ainda tem esse benefício, que diminui ainda o uso da insulina. Vamos lá. Olá, Késia! A Késia está aqui comigo, uma seguidora que eu conheci no último feriado. Foi um prazer enorme estar com ela. Sim, os exames, só os exames para você descobrir uma neuropatia são caríssimos. E quem não tem para conseguir do SUS é muito difícil, a maioria das pessoas arcam com esse custo. A Claire Opácios, não entendi a pergunta. Define um pouquinho para mim, esclarece um pouquinho menor o que foi Opácios. É bem melhor investir na prevenção, com certeza. Numa atividade física, não entendi, que assunto importantíssimo. Obrigada, Roberta, pelo feedback. Gatilhos de inspiração. Que maravilha, Elaine, você é mil. Queria poder comprar seu livro. Tem mais alguma coisa? Eu vi alguma coisa. Qual o melhor medicamento você deve melhor com... Você, não entendi, Fê. Com o melhor medicamento... Espera um pouquinho, deixa eu entender um pouquinho aqui. Envie um livro para a pessoa que não pode comprar. Já é uma ajuda. Quem é que está falando do livro que não pode pagar? Manda um direct para mim. Quem é? É a Rose Cristine. Quem é que falou do livro para mim? Manda um direct para mim depois, por favor. Mesmo sem emprego, não abrimos as despesas com a dieta com está sempre bem. É o foco, né? Onde está o nosso foco? Qual o valor bom de glicemia? Meta glicêmica depende muito do fator idade, tá? Porque quem é diabético, pessoa idosa, ela tem uma meta glicêmica para alcançar. Por quê? Por causa do perigo da hipoglicemia. Depende muito da idade. Criança, adolescente, adulto e idoso. Cada um tem uma meta glicêmica. No meu caso, tá? A meta glicêmica para mim, ideal, pós-prandial, é até 150. Alguns, a ADA fala 180. Em jejum, de 90 a 120 é o ideal. Então, cada um tem uma meta glicêmica. Para mim, é ótimo, depende muito, para mim, que quando eu acordo, que eu vou malhar, eu prefiro que a minha glicemia esteja entre 130 e 150, para eu vou treinar mais tranquilamente. Se eu não vou treinar, eu gosto de acordar com a minha glicemia normal, eu gosto de acordar, a minha glicemia sempre acorda, que é o ideal para mim, de 90 a 120, tá? E quando eu vou treinar, desculpa, eu como alguma coisa para ela chegar até 150. A minha meta é de 80 a 140. 80 a 140, 150 aí pós-prandial, né? Qual a glicose boa antes de dormir para uma criança de 11 anos? Depende muito como que é a sensibilidade de insulina, qual foi a alimentação. Não dá para poder falar, porque se ela toma o chá da noite, qual que é a sensibilidade? Porque assim, gente, por isso que eu falo, o autoconhecimento é a melhor coisa para você ter um bom controle do diabetes. Eu tenho uma sensibilidade de insulina muito maior no período da tarde do que da manhã. E não tenho uma sensibilidade melhor à noite, entende? Então, assim, depende muito de como foi o meu dia. Se eu fiz bastante atividade física, antes de dormir, eu preciso ter uma glicemia ali dentro do limite para mim não ter hipo. Se eu não fiz atividade física, é outra situação. Por isso que não existe uma meta rígida. Depende muito de como foi o dia.
Porque o diabetes não é uma doença que dá para você caracterizar que 2 mais 2 é 4, entendeu? Porque 2 mais 2 mais 4 não é, porque depende muito da dinâmica, porque a atividade física interfere, a alimentação interfere, o nosso estado emocional interfere. Então, são várias coisas que interferem para saber qual que vai ser o ideal para aquele dia, entendeu? Por exemplo, seu filho tem 11 anos, ele fez futebol, ele correu bastante. Ah, a meta glicêmica é 90. Opa, pode ser que não seja nesse dia, porque a atividade física ainda vai estar fazendo ação e pode ser que ele tenha uma hipo de madrugada. Por isso que a monitorização do dia, a rotina como que foi é muito importante, porque isso que vai dar uma visão para ele de como que é legal para ele. É tão importante isso que nem ontem, a medicação, quando você tem um aspecto da alimentação que você vai comer carboidrato à noite e você tem que corrigir. Normalmente eu tenho hipo. Por quê? Porque eu não estou acostumado com essa correção de carboidrato à noite. Porque eu tenho muito pouco, não gosto muito de utilizar carboidrato à noite. Nas últimas semanas, como estava muito corrido para mim, eu utilizei carboidrato à noite e fiz a correção. Qual foi o resultado? 3 noites em seguida eu tive hipo de madrugada. Então, eu já sei que o carboidrato, ao me corrigir à noite, é propício que eu tenha hipo de madrugada. Entendeu? Deu para entender? Depende muito de cada paciente. Exato, depende muito da resposta do corpo. A Claire Livros, sou bibliotecária. Poxa, que legal, Claire. Bibliotecária. Fitas da Bayer, R$ 65. Olha, tá um preço mais em contas. Sim, Contradoro, remédio de ópio, são caríssimos, né? Com 25 horas, R$ 65. Eu uso glicimigrama, arroz e a medicação. Disse que não pode comprar, Elaine. Quem foi que disse que não pode comprar o livro? Que vai passando tantos comentários aqui, já está passando, eu não sei se eu vou ter tempo de acompanhar um raciocínio, mas quem disse que não pode comprar o livro, que nem tem condições, porque assim, eu tenho uma relação muito assim, que é de confiança nas pessoas, tá? Então, assim, você não pode comprar o livro, vai ser super importante para você, manda um direct para mim, tá? Que daí a gente vê o que eu consigo fazer. A Roberta, eu não posso comprar, estou desempregada. Manda um direct para mim, Roberta. Roberta, você manda um direct para mim lá depois, tá bom? Quando passo nervoso, a minha vai para 230. Hormônios contrarreguladores, com certeza, sempre tem alteração na glicemia. Perdi meu esposo há 2 meses, emocional fica alto. Sim. Tem caso, o emocional, ele interfere, não existe diabetes emocional. Eu quero falar uma live sobre isso um dia. Mas o emocional, ele interfere sim na glicemia. Meu filho tem muita sensibilidade também à noite. Isso que eu falo, que não tem uma regra, não dá para mim poder falar quanto que tá, quando que tá, porque cada corpo tem diferença. Eu não tenho já muita sensibilidade à noite, eu tenho sensibilidade no período da tarde. Fator psicológico é crucial. Meu sonho é fazer pesquisa em educação em diabetes. Tem bastante cursos já disponível para você fazer. Tem cursos até online. Você pode indicar um curso de contagem de carboidratos? Poxa, normalmente o curso de contagem de carboidratos, ele tem associações de diabéticos. Dá uma olhadinha. Online, eu não conheço nenhum que está disponível, a não ser para nutricionista. Tem um projeto meu para 2019, de uma mentoria de educação em diabetes, que eu pretendo incluir o curso de contagem de carboidrato, mas não é para esse ano, é para 2019. Então, com certeza vai estar disponível na minha página e tal. Entra lá, que quando tiver disponível o curso, vai estar aqui no Instagram, tá? Quem perguntou do curso de contagem de carboidrato, a Cláudia, é DM1 ou DM2? Interfere, sofro com isso. Bom, acho que é isso, acho que eu consegui ler. Acho que é a Roberta que falou do livro, depois entre em contato comigo lá no direct. A Rose está como a Roberta.
Tem alguns comentários que eu não estou conseguindo entender. Bom, pessoal, eu acho que a Glásia sou DM1, tá? Curso para contagem de carboidrato DM1, ele é bem extremamente eficiente, ajuda muito no controle glicêmico. Para você ainda que não tem o curso, para poder melhorar um pouquinho esse aspecto de entender, existe um aplicativo da Sociedade Brasileira de Diabetes, é um aplicativo gratuito que você tem no celular, que você entra lá, que fala sobre contagem de carboidratos. É muito importante, pelo menos, para você começar a conhecer a alimentação, tá bom? E tem um outro aplicativo também, Fat Security, F-A-T Security, S-E-C-R-E, tá? É muito bom também, que ajuda bastante na contagem de carboidrato. A Rose, você dá palestra? Sim, Rose, eu dou palestra de diabetes, cuidados do diabetes e prevenção do diabetes, tá bom? As duas, eu tenho preparado já essas duas palestras, que eu dou essas palestras. A última palestra que eu dei palestra na ETEC e em outros lugares, que também em outras instituições também de prevenção. Na quarta-feira eu vou estar palestrando, mas é para um grupo de crianças no Hospital Morumbi, aqui de São Paulo, que são DMs, foi a convite de uma médica. Eu vou estar palestrando para ele, falar da minha experiência com diabetes, que vai ser muito interessante. Para quem é de São Paulo, para quem não é de São Paulo também, eu vou estar no domingo também participando de uma intervenção, mas como psicóloga, eu vou estar falando de maternidade de diabetes e relacionamentos de diabetes, que vai ser no próximo domingo, que também vai estar lá na minha página, tá? A mentoria com a educação em diabetes, eu também tenho esse trabalho que eu faço com a pessoa, unicamente é um programa de mentoria de educação em diabetes, onde eu passo por todos os pilares de tratamento, de educação em diabetes, através de um aplicativo, que tem um projeto que eu tenho para grupo, mas eu tenho individual também. Deixa eu ver quem me perguntou, foi a Claire. Então, a mentoria, eu passo por todos os processos de reeducação em diabetes, que é medicação, atividade física, monitorização e alimentação, mas com foco sempre na mudança de mindset, tá? A mentoria, ela trabalha sempre o quê? A mudança de mindset, porque a informação é extremamente importante, tipo, quem sabia que tem essa opção de você conhecer o seu corpo, porque tem um momento que você tem sensibilidade de insulina. A gente passa por isso, por que ocorre isso? Qual a medicação que é mais eficiente? Porque você tem uma condição de ter informação, de conversar muito bem com o seu médico. Olha, talvez essa medicação fosse boa para mim, talvez não. A monitoração, atividade física, são vários assuntos. E também na mentoria entra contagem de carboidrato também. Eu trabalho bastante com contagem de carboidrato, tá? Fazer exercício físico antes de dormir é melhor diminuir a contagem de carboidrato ou a correção da glicose? Depende muito da sensibilidade da insulina. Não tem como eu falar para você de como que tá. Quando eu faço atividade física, antes de dormir, eu como alguma coisa porque eu vou ter propensão de ter hipo de madrugada. Depende muito como que tá a minha glicemia. Se eu vou fazer atividade física, minha glicemia está em 180, eu volto, verifico o que eu fiz de atividade física. Eu fiz exercício resistido? Pô, o exercício resistido, que é musculação, ele não tem tanto impacto tão rápido na minha glicemia, quanto que o aeróbico tem. Eu sou apaixonada por aeróbico, eu amo correr. Se eu fizer 30 minutos correndo, ou vou lá na bicicleta, faço mais 20, eu fiz aeróbico, a propensão de eu ter hipo vai ser maior. Por isso que não tem como responder, porque depende muito do quê? Do contexto. O contexto que vai te dar para responder isso, tá? Por quê? Porque o contexto que vai dizer o que você fez, qual a atitude que vai ter que ser feita mediante aquilo que você fez no dia. Se eu falar para você assim, correção da glicose. Quanto que está a sua glicose? Qual que é a sua meta glicêmica para ter essa correção da glicose? Entende, Fabiola? Por isso que fica difícil eu te responder, né? O que é melhor para você? Se é contagem de carboidrato ou fazer a correção da glicose? Aí, realmente, é fazer essa experiência, fazer a monitorização e ver o que ficou melhor na sua meta glicêmica. Poxa, eu fiz a correção da glicose e me deu hipo. Eu diminuí no carboidrato e ficou legal. Poxa, então diminuir o carboidrato é legal. Ou a experiência individual,
ou uma orientação realmente com um profissional ali, verificando como que fica em ambas as partes, ok? Avisa a próxima. Avisa a próxima live, acho que é isso. Kézia, um abraço. Obrigada, você esclarece mais a DM2. Olha, diabético tipo 2, gente, é uma mudança de mindset, Rosana. Mudança de mindset. Eu conheço pessoas diabéticas que pararam de usar medicação, somente com a reeducação alimentar e com atividade física. E eu tô gostando, eu trabalho bastante com DM2, temos uma dificuldade maior de fazer essa mudança de mindset, mas quando a gente consegue, os resultados são espetaculares. Espero muito contribuir com você também. Elaine, deixa o endereço da página. Nas redes sociais, Elaine Rosa Psi, o meu blog, www.elainerosapsi.com.br. No meu blog tem disponível o link que eu vou deixar no meu stories também de um e-book gratuito lá que eu vou colocar. Disseminar a informação correta. Pois Jatude e... Obrigada, Fernando. A Rose, tá? Você respondeu? Eu não entendi. Disseminar a informação correta, Cleide. Grata de coração. Eu que agradeço pela presença de vocês, por estar aqui. Faz uma própria para a criança. Boa. Pessoal, deixa eu avisar aqui. Tenho aqui uma pedida. O próximo ano eu vou deixar uma live específica só para criança, só para os pais, ver uma convidada que até trabalha com essa área também para poder estar ajudando comigo. Mas agora eu estou no processo de montando um projeto para esse ano, para o próximo ano. Aliás, eu não tenho férias em dezembro, eu vou estar realmente bem focada nisso, para poder trazer coisas muito legais para você em 2019. Mas com a correria de final de ano, com o projeto, com algumas coisas que eu vou conseguir fazer a última live, a próxima segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira, vai ser a nossa última live do ano. Eu retorno em 2019. E o tema da live vai ser a cabeça de um diabético. Como que é a cabeça de um diabético? É um tema bem psicologia mesmo, que eu amo falar. Então, vai ser o tema da nossa próxima live nessa noite. Então, eu já ficar pensando, como que é a cabeça de um diabético? É o nosso tema da próxima semana, tá? As bibliotecas comunitárias fizeram um bom trabalho com os diabéticos das comunidades carentes de São Paulo. Poxa, que legal. A Claire. Quando tiver esse trabalho de comunidade, que tiver precisando de palestra, eu faço trabalho também. Eu tenho trabalhos voluntários que eu faço para esse público, tá, Clarice? Se precisar, pode entrar em contato comigo, que eu tenho também esse projeto que eu faço trabalho voluntário. Você sabe me dizer que exame que é feito para saber se a criança, saber a diferença de DM1 e de DM2? Depende da idade, né? Que é categorizado para saber se é DM1 ou é DM2. O exame que vai categorizar esses dois certinho, eu não sei te dizer agora, mas eu posso te responder depois. Que tenho para saber se é o diabetes LADA, DM1, ou se é DM2, né? Que é o diabetes LADA, que é uma outra classificação de DM1. Mas eu não sei te responder agora. Posso verificar depois qual é esse exame e te respondo, tá bom? A importância da atividade física e alimentação saudável. Muito importante. Fernando passou aqui, tá bem? Inusa Vida, Clyde, Abertintou. Dani, muito bom te ver. Rose, obrigado por vocês estarem aqui. E que seja abençoado por todos nós. Espero estar desde o início. Maravilhoso o tema. Hoje os meninos me deram um cantinho de trabalho. Um cadinho de trabalho. A Raquel, do Docinho Doite, está aqui. Ontem estava num piquenique delicioso, Raquel. Eu acompanhei lá pelos stories. Que delícia. Uma boa noite para você e sorte em tudo. Até a próxima live. Então, a gente se vê na próxima segunda-feira.
O meu livro já está à venda. Não sei se vocês viram, nessa semana, na quinta-feira, eu recebi uma ligação da repórter da CBN, a Pétria Chaves, da repórter não, da editora, que ela viu a temática do meu livro, que já está na Amazon disponível, e ela me chamou para entrevista, alegando que o nome do livro foi muito propício, porque nós temos uma visão muito focada na doença, e ela acredita muito que nós precisamos focar na questão de viver bem com saúde. Foi isso que ela me falou no intervalo. Então, eu fiquei muito feliz, porque realmente essa é a proposta do livro, falar sobre os cuidados do diabetes, mas focar na possibilidade de ter vida de qualidade com diabetes. Então, no próxima sexta-feira também vai ser o lançamento aqui em São Paulo. Quem estiver em São Paulo, poder estar junto comigo, Shopping Iguatemi, Faria Lima, vai ser um prazer receber vocês lá. Senão eu vou estar tentar fazer um ao vivo lá e alguns trechos do lançamento, mas já está disponível o link de vendas, se você conhece que tem alguém diabético, se você quiser desejar muita coisa boa, pode presentear com o livro, que eu tenho certeza que vai ser muito benéfico mesmo. Então, esse aqui é o filho do meu coração. Então, foi feito com muito carinho, cada capítulo. O ano que vem também, eu vou nas lives, eu vou estar procurando falar um capítulo de cada um do livro, né? E para vocês, para mim, para também estar explorando a temática de como que foi escrito, vai ser muito legal para 2019, tem muita coisa boa preparada para nós, tá bom? Sexta-feira estarei aqui. Um forte abraço. É na próxima segunda-feira. Desculpa se eu falei sexta-feira. Segunda-feira. Sexta-feira é o lançamento do meu livro na Faria Lima. Rose, se você morar por São Paulo, quem estiver por perto, vai ser um prazer ter vocês lá, tá bom? Então, deixa eu encerrar nessa noite. Um abraço para vocês. Endereço do lançamento? Eu vou colocar, vai estar na minha página, porque vai ser difícil vocês anotarem lá. Eu vou deixar no endereço do lançamento, onde vai ser, tudo certinho nessa página, e também os eventos que eu vou estar participando essa semana para vocês estarem acompanhando, tá bom? O lançamento na Faria Lima é na próxima sexta-feira, dia 30/11, no Shopping Iguatemi da Faria Lima, tá? Tem o Iguatemi aqui de Alphaville, em São Paulo, por isso que eu especifico bem o Shopping Iguatemi da Faria Lima, na Livraria Cultura, que vai estar sendo o lançamento, tá bom? Para mim. E eu vou deixar o link. Essa semana eu estou deixando o link do meu site para baixar o e-book, da compra do livro. Eu vou deixar tudo lá no Stories, tá bom, pessoal? Um abraço, deixa eu encerrar e a gente se vê até segunda-feira.